Boa noite a todos. Queremos agradecer a presença de todos os acadêmicos, acadêmicas, de forma especial a doutora Débora e também a todos que estão pela primeira vez ou já estiveram outras vezes em nosso evento. Mais uma vez estamos aqui, a Academia de Medicina de Mato Grosso, para mais uma palestra, mais uma atividade acadêmica, científica. E eu gostaria aqui de registrar que nós estamos gravando este evento, será disponibilizado em seguida para o acesso a todos no YouTube da Academia. Nesse momento, então, eu passo a palavra ao presidente da Academia de Medicina de Mato Grosso, Dr. Roberto Gomes de Azevedo. Obrigado, Joel. Meu boa noite a todos, acadêmicos, acadêmicas, colegas, estudantes de medicina e pessoas da população em geral que têm acompanhado também esses eventos científicos da Academia de Mato Grosso de Medicina. E hoje, com certeza, uma boa noite todo especial à doutora Débora Carvalho Malta, né? Que nos brinda, nos honra. Nós temos um conhecimento pequeno, doutora Débora, da grandiosidade da vossa figura em termos Brasil e mundo, né? Então, para nós é uma imensa honra, né? E espero que todos possamos desfrutar adequadamente dessa palestra hoje. Eu passo a palavra, nesse momento, ao confrade, professor Luiz Scala, coordenador da Comissão Científica da Academia de Medicina de Mato Grosso, para considerações iniciais. Por favor, doutor Scala. Obrigado, presidente Roberto. Boa noite a todos. Hoje, dia 26 de junho de 2025, temos o prazer de dar continuidade ao ciclo de palestras da nossa Academia de Medicina de Mato Grosso, uma noite muito especial, quando temos a honra de receber a professora doutora Débora Carvalho Malta, médica pediatra, epidemiologista, que vai nos brindar com um tema de grande importância no contexto da saúde, que é desigualdades em saúde no Brasil, o que dizem os inquéritos e os sistemas de informação. Agradeço a todos os participantes que reservaram o seu tempo precioso nesta noite, em especial a professora Débora Malta. Professora, é uma honra, uma distinção e um privilégio compartilhar sua expertise neste assunto conosco. Este encontro da Academia de Mato Grosso de Medicina de Mato Grosso, tem por objetivo focar temas de grande relevância, abertos à participação da sociedade, a fim de proporcionar um espaço de diálogo, um diálogo aberto entre a comunidade médica, profissionais de saúde e a sociedade em geral, pois temos uma audiência que se estende por vários estados do Brasil, com destaque para um significativo número de acadêmicos de medicina de várias faculdades de medicina de Cuiabá. Agradeço todo o apoio da academia, na pessoa do nosso presidente Roberto Azevedo, e os impecáveis Joel e Beatriz, que sempre resolvem tudo. Mas antes de apresentar a professora Débora, farei uma breve abordagem, inclusive para os acadêmicos, não é? Porque eu ainda recentemente abordei, professora Débora, os fatores de risco, e eu falei desde o homem da caverna até a era digital. Então, por que nós julgamos importante este tema? Em primeiro lugar, é preciso considerar que os determinantes da saúde, ou seja, os fatores que influenciam a saúde de indivíduos e populações, são amplos e abrangem aspectos biológicos, ambientais, relacionados aos serviços de saúde, os sociais, econômicos, entre outros. Vejam que a Organização Mundial de Saúde é enfática ao dizer: onde você mora, estuda e trabalha é o que determina como você vive, como você viverá, quanto tempo você vive, quanto tempo viverá. Vejam que esta frase de impacto da Organização Mundial de Saúde fala por si, pois as desigualdades em saúde são grandes, são geradas pelas diferenças entre os principais determinantes sociais da saúde, propostos pela Organização Mundial de Saúde, que são basicamente 5: renda e proteção social, educação, emprego e condições de trabalho, moradia e condições de vida,
e o quinto, que seria a segurança alimentar. Vejo que no Brasil deparamos com um quadro de disparidades estruturais e regionais em relação a estes fatores que influenciam a saúde e o bem-estar das pessoas de uma forma significativa. Apenas breve falar um pouco de cada um. Em relação à renda, no Brasil a desigualdade de renda segue alta, pois famílias de baixa renda têm escassa proteção social, acesso limitado a serviços privados de saúde, depende exclusivamente do SUS, que nós sabemos, embora universal, apresenta desigualdades regionais e estruturais, baixa renda e que é causa da maior exposição a doenças infecciosas e negligenciadas. Quanto à educação, baixos níveis de escolaridade influenciam o comportamento da saúde, com maior prevalência de doenças crônicas, menor expectativa de vida, má adesão e preconceito quanto ao uso de vacinas, de preservativos, etc. Em relação ao emprego, empregos informais ou precários, predominantes no Brasil, expõem pessoas a riscos ocupacionais sem proteção adequada, insegurança financeira, falta de acesso a benefícios previdenciários. O estresse associado ao desemprego, ao subemprego, é um importante fator de risco para transtornos mentais, como todos sabemos. Quanto à habitação, moradias e condições de vida precárias impactam negativamente a saúde da população, pois favelas e ocupações irregulares frequentemente carecem de saneamento básico, coleta de lixo, ventilação e abastecimento de água, que, por sua vez, são agentes para a disseminação de doenças como leptospirose, dengue, tuberculose, doenças respiratórias. Finalmente, em relação à segurança alimentar, a insegurança alimentar ainda é muito alta no Brasil, pois a fome atinge milhões de pessoas de forma desproporcional, famílias que moram nas periferias urbanas e regiões norte e nordeste. A má nutrição, tanto a desnutrição como a obesidade, é um marcador de desigualdade. Vejam que não só a desnutrição como marcador de desigualdade, mas a obesidade, não é que é algo interessante. E está relacionada ao consumo de alimentos ultraprocessados por populações de baixa renda, o que aumenta o risco de diabetes, hipertensão e outras doenças cardiovasculares. A insegurança alimentar, então, reflete uma falha sistêmica de políticas intersetoriais, quer dizer, tanto em linha horizontal como vertical, e evidencia o impacto direto da pobreza sobre a saúde. Assim, esses determinantes sociais, que é exatamente, vamos dizer, a expertise da professora Débora, que é tão ampla, não é? E ela vai nos mostrar como é que elas agem de uma forma contínua e sinérgica em uma cadeia fechada, pois cada um deles é capaz de gerar o outro, reproduzindo ciclos de doença, exclusão e morte precoce, que revelam injustiças estruturais, grandes desafios para a execução de políticas públicas intersetoriais. Agora passo a apresentar, portanto, os dados biográficos, e eu vou ser extenso, porque eu acho que todos nós temos e gostaríamos de saber a formação da professora, graduada em Medicina pela Faculdade de Medicina de Juiz de Fora, em Minas Gerais, professora titular e pesquisadora da Escola de Enfermagem da Federal de Minas Gerais, com doutorado em Saúde Coletiva pela Universidade Estadual de Campinas, com pós-doutorado pelo Instituto de Higiene e Medicina Tropical em Avaliação em Saúde da Universidade Nova de Lisboa. Professora Débora, eu fiz Saúde Pública no Instituto de Higiene e Medicina Tropical de Lisboa, lá perto da Calçada da Ajuda, perto da ponte lá, 25 de abril. Então, mestrado em Saúde Pública e Epidemiologia pela Federal de Minas Gerais, residência médica em Pediatria e Medicina Social. Ela foi coordenadora geral e ex-diretora do Departamento de Vigilância de Doenças e Agravos Não Transmissíveis e Promoção da Saúde do Ministério da Saúde por 12 anos. Coordenou importantes inquéritos nacionais com a Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, a Pesquisa Nacional de Saúde, e que nós tanto citamos, né, em nossas orientações de tese, inclusive os seus artigos, professor. Vigilância de fatores de risco. Então, principalmente o Vigitel, não é? Que é a vigilância de fatores de risco por inquéritos telefônicos,
coordenou de 2006 a 2015. Vigilância de Acidentes e Violências, o VIVA, coordenou de 2005 a 2012. Compõe o Comitê Científico do Global Burden of Disease, ou seja, em Seattle, nos Estados Unidos, desde 2016. Coordena atualmente o GBD, o Global Burden Disease, do Brasil desde 2018 e atualmente participa de grupos estratégicos de assessoria técnica em doenças não transmissíveis, tanto da Organização Mundial de Saúde como da Pan-Americana de Saúde, em 24 e 25 e 24 a 26 aqui na Pan-Americana. Recebeu inúmeros reconhecimentos nacionais e internacionais, prêmios, e, algo importante, ocupa a primeira posição, primeira cientista brasileira com maior citação, e de número 885 no ranking mundial das 1.000 cientistas mulheres do mundo no ano de 2023, elaborado pelo portal acadêmico research.com. Para finalizar, finalmente eu quero informar e parabenizar que a professora Débora Malta, no último dia 31 de maio, em Belo Horizonte, lançou um e-book, um livro eletrônico com o título Determinantes Sociais de Saúde e seus fatores de risco e de proteção na população adulta brasileira, no contexto das doenças crônicas não transmissíveis. Esse lançamento ocorreu durante o 21º Congresso Brasileiro de Obesidade e Síndrome Metabólica, realizado em Belo Horizonte. Então, ela analisou, portanto, as doenças crônicas não transmissíveis, hipertensão, problemas cardiovasculares, diabetes e alguns tipos de câncer, entre outras, e o controle desses principais fatores de risco, como consumo de tabaco, álcool e ultraprocessados. Professora Débora, a palavra é sua. Muito obrigado por nos prestigiar nesta noite. Muito obrigada, doutor Luiz Scala, muito obrigada pelas palavras, e é um prazer estar aqui com vocês. Enfim, muito obrigada, doutor Roberto, doutor Joel, e, enfim, boa noite a todos os membros, né, da Academia de Medicina de Mato Grosso, e também a todos que nos assistem pelo YouTube e aqui também presencialmente. Muito obrigada, doutor Scala, porque o senhor já introduziu com muita propriedade, certamente, enfim, estamos em grande sintonia com o tema, então, dos determinantes sociais, eu, inclusive, darei mais ênfase às doenças crônicas não transmissíveis e também ao tema da violência. Então, eu vou tentar cobrir esses pontos, né? Falar um pouco das desigualdades do Brasil, dos determinantes sociais, que o doutor Luiz Scala já falou com tanta propriedade. Também vou acrescentar o tema dos determinantes comerciais em saúde, e depois apresentando, então, alguns dados, né, de inquéritos, de sistemas de informação e também do carga global de doenças, com maior ênfase nas doenças crônicas e também nas violências. Bem, enfim, o nosso país é um país de renda média e alta, né, segundo a ONU, mas com profundas desigualdades sociais, desigualdades regionais, o que, de fato, traz profundos impactos nos indicadores em saúde. Essas desigualdades no país, elas vêm há séculos, né? Desde, enfim, a invasão de terras indígenas, a escravatura, e eu gostaria de destacar a importância do Sistema Único de Saúde, também já destacado aqui pelo Dr. Luiz Scala, como uma das políticas mais importantes do ponto de vista da redução das desigualdades, pelos seus princípios, né, de universalidade, de equidade, de assistência integral. Mas, sem dúvida, que são imensos os desafios do SUS, em função de tamanha desigualdade no país, para que, enfim, todos esses equipamentos e o acesso aos seus serviços, ele seja, então, destinado de forma equânime à nossa população, né? Então, nós temos uma grande assimetria no acesso aos serviços de saúde. E esse continua sendo, sem dúvida, um dos grandes desafios do SUS.
É muito importante no enfrentamento dessas desigualdades políticas públicas para enfrentamento. De fato, são grandes as distâncias, mas eu destacaria a importância, por exemplo, de programas como Bolsa Família na redução da pobreza, 24% de redução da pobreza, com aumento da inclusão social e melhora de importantes indicadores em saúde, inclusive na redução da mortalidade infantil. Também destacaria a importância de programas como de cotas raciais em 2012, que já aumentou em 205% o número de negros que ingressaram nas universidades. E sabemos que a educação é fundamental para que nós possamos reduzir essas desigualdades. Em 2014, o Brasil deixou o mapa da fome, mas tivemos uma série de problemas, né, desde políticas de austeridade e na pandemia tivemos também a ampliação dessas desigualdades, né, e muitos retrocessos nos indicadores sociais e de saúde. Com isso, em 2021, o Brasil voltou ao mapa da fome, segundo as Nações Unidas. Doutor Scala, que se referiu à fome e à insegurança alimentar, e eu gostaria também de recordar a pesquisa Pensando durante a pandemia, em 2022, que aponta 33 milhões de pessoas passaram fome durante a pandemia e metade da nossa população, 105 milhões de pessoas, em situação de insegurança alimentar. Enfim, estudar indicadores em saúde e desigualdades é muito importante também o nosso mapa teórico, nosso referencial teórico, que o doutor Scala também já citou, em relação aos determinantes sociais, e pensando, então, o que influencia a saúde, desde os determinantes mais proximais, como as diferenças de idade, sexo e fatores hereditários, mas o que é hierárquico são exatamente as desigualdades sociais, né? As diferenças em relação ao acesso à educação, ao trabalho, às condições de vida, ao desemprego, às condições de saneamento, habitação. Então, é muito importante políticas intersetoriais que enfrentem essas diferenças. E também gostaria de pontuar o tema dos determinantes comerciais em saúde, que compõem e agravam os determinantes sociais em saúde. Temos uma publicação muito importante da Lancet em 2023, e Gilmore ele traz toda uma reflexão sobre como as práticas de mercado elas podem então maximizar lucros e vantagens comerciais em detrimento da saúde humana, do meio ambiente e da autonomia dos estados e das nações, interferindo, por exemplo, e fazendo retroceder práticas regulatórias nos países, influenciando parlamentares, governos e opinião pública para que, enfim, também atuem nesses retrocessos. E aqui eu destacaria a grande ameaça, por exemplo, em relação ao tabaco e a ameaça até da regulamentação do vape. Os determinantes comerciais em saúde podem atuar também fortemente destruindo o meio ambiente e propagando fake news, né? Utilizando das redes sociais, das mídias sociais, para, enfim, disseminar notícias falsas em relação à saúde que estão tendo uma grande repercussão, por exemplo, na adesão dos jovens ao vape, mas também na queda da vacinação, dentre outros, né? Hoje eu vou dar uma ênfase maior nas doenças crônicas não transmissíveis, que tem sido um objeto do meu estudo, né, nas últimas décadas. E, sem dúvida, as doenças crônicas, elas têm uma grande magnitude. No mundo, são 41 milhões de mortes a cada ano, 74% das mortes globais, e no Brasil, 76%. Existe um grande diferencial nessas mortes, né? Elas são muito mais frequentes nos países pobres, de baixo e de médio rendimento, e também nas pessoas mais vulneráveis. As desigualdades operam fortemente nas doenças crônicas, né? Então, eu destacaria
Também, além disso, os fatores de risco modificáveis, e onde nós temos a possibilidade de uma série de políticas públicas de prevenção em relação à alimentação não saudável, inatividade física, tabaco e álcool. Além dos fatores de risco metabólicos, né? A obesidade, a pressão arterial elevada, a hiperglicemia. Como o professor Luiz Scala relatou, nós lançamos esse livro, né, o e-book inteiramente disponível a todos vocês, Determinantes Sociais em Saúde e Doenças Crônicas, seus fatores de risco na população brasileira. Aqui vocês depois terão acesso a essa apresentação, mas tem aqui o QR Code, onde vocês podem baixar esse livro gratuitamente, tanto do site da UFMG, quanto também do nosso parceiro, a CT. Enfim, agora eu gostaria de retomar um tema muito central nesse e-book, que é dos determinantes comerciais em saúde, né? Então, nós temos uma série de evidências, né, que, enfim, a comercialização de alimentos ultraprocessados e de bebidas açucaradas, ela tem uma forte influência no aumento da obesidade. O consumo de álcool, né, ele também tem graves problemas à saúde, né, desde o aumento da violência, das doenças não transmissíveis, a comercialização de cigarros, né, de cigarros eletrônicos, e aqui eu destacaria muitas vezes a influência de deputados e de senadores buscando, inclusive, retrocessos nos nossos marcos em relação à proibição de ambientes livres, buscando também a liberação de vapes e a flexibilização do nosso marco regulatório do tabaco, que é tão vitorioso, né? Gostaria ainda de destacar a influência também em relação às doenças negligenciadas, né? Hoje nós temos muitas doenças que têm baixo ingresso em relação a novas pesquisas, né? Com medicamentos que também não são de última linha, porque não há apoio suficiente, porque essas doenças, na maioria das vezes, acometem populações pobres e vulneráveis, né? Também gostaria de destacar uma publicação muito importante da Organização Mundial de Saúde em relação às melhores apostas, né? O que eles chamam de best buys, né? E o que seriam intervenções custo-efetivas aí no enfrentamento das doenças crônicas. E elas passam, muitas delas, a maioria, por medidas regulatórias, né? Então, aumento de impostos, né, em relação ao tabaco, ao álcool, a alimentos ultraprocessados, né? Impor a proibição, né, a publicidade, especialmente dos produtos nocivos à saúde. E já fizemos muitas dessas medidas no Brasil, inclusive a introdução de imagens gráficas, né, de advertência nas embalagens dos produtos, especialmente do tabaco, mas ainda temos que avançar em relação ao álcool e aos ultraprocessados, né? Impor restrições para a disponibilidade física de álcool. Por exemplo, horários, restrição de horários de venda, também determinados locais, né, que deveriam estar também com a proibição de comercialização, como isso já é feito em alguns países, né? Além das campanhas, né, de conscientização sobre o malefício desses produtos, né? E, claro, a proibição da venda desses produtos para menores. Inclusive, já temos essas leis no Brasil, mas nem sempre há uma fiscalização eficiente, né? Bem, partindo, então, para os nossos números, né, e para alguns desses exemplos, eu gostaria de começar
apontando alguns índices, né, e mostrando a grande diferença nesse país, né? É como se nós tivéssemos uma curva que do centro-oeste para cima, né, delimita, então, as áreas de maior pobreza e de maior vulnerabilidade nesse país, né? Então, os estados do norte e do nordeste, eles têm 45% da população em situação de pobreza, né? Nesse segundo mapa aqui, é do Global Burden of Disease, é um índice que é usado, o Social Demographic Index, que trabalha com indicador complexo, né, com 3 dimensões: fecundidade, renda e educação. E no Brasil, esse índice varia de 0 a 1. No Brasil, os estados eles têm um índice em torno de 0,5, o menor é no Maranhão, até 0,78, o maior em Brasília, no Distrito Federal. E os piores scores estão exatamente nessas áreas aqui com a cor mais intensa, também no Norte e Nordeste. E aqui dados da PNAD de 2023, né, em relação à insegurança alimentar, também um tema destacado pelo Dr. Luiz Scala. E nós tivemos avanços em 2023 nessa medição, comparada com as PNADs anteriores e com os dados da pensão. Eu falei há pouco que nós tínhamos quase metade das famílias durante a pandemia em insegurança alimentar. Em 2023 ainda permanecia uma proporção elevada, 27,5%, mas, enfim, sem dúvida, já um retrocesso em relação aos anos anteriores. Mas ainda temos uma situação bastante preocupante nos estados do Norte e do Nordeste, quando mais de 40% da população, né, ainda persiste em insegurança alimentar. Então, esses dados mostram as profundas desigualdades do nosso país. Nesse estudo, durante a Covid-19, nós analisamos os dados de mortalidade por Covid segundo raça e cor. E nós concluímos, então, que as pessoas de cor parda e preta, né, tiveram um excesso de mortalidade por Covid, né? Então, a Covid ela não foi democrática, né? 33% foi mais elevada entre negros e pardos, né, comparados com a população branca, né? Bem, o Brasil ele tem muitos dados, né, muitos sistemas de informação, muitos inquéritos, né? Então, desde os dados do IBGE, de dados sociodemográficos, os dados da saúde em relação à morbidade e mortalidade, além dos inquéritos epidemiológicos, né? E eu tive, enfim, a honra de coordenar vários desses inquéritos no período que eu trabalhei no Ministério da Saúde, e, sem dúvida, é uma fonte inesgotável, né? Desde os dados dos inquéritos domiciliares, né, como a POF, a Pesquisa Nacional de Saúde, os dados de escolares, que eu tive o privilégio de coordenar nas 3 primeiras edições, 2009, 12 e 2015, os dados por telefone, inquérito telefônico Vigitel, também, que eu coordenei por mais de 10 anos, e o Viva Inquérito, uma pesquisa fundamental nas portas de entrada das urgências e emergências desse país. Bem, enfim, o Brasil, além de coletar muitos dados e bons dados, também faz com que esses dados apoiem o desenvolvimento de políticas públicas. E aqui eu gostaria também de dar destaque ao Plano de Enfrentamento das Doenças Crônicas, 2011 a 2021, eu coordenei esse primeiro plano, com ênfase, então, nos 4 grandes grupos de doenças: cardiovasculares, câncer, doença respiratória e diabetes, e os seus fatores de risco: tabaco, alimentação inadequada, consumo abusivo de álcool e inatividade física. Nós tínhamos 3 eixos nesse plano, né? E lembrando também que o plano ele foi
ampliado a partir de 2021 para o plano de Dante, né, incluindo, então, os agravos e as violências. Eu vou falar aqui mais especificamente do eixo 1, que é o de vigilância e de monitoramento. Então, o Vigitel é uma pesquisa de grande importância no monitoramento das doenças crônicas, é uma amostra de 54.000 entrevistas realizadas em cada uma das capitais, uma amostra de 2.000 por capital, e esse ano foi, inclusive, ampliado pelo Ministério da Saúde para estados, né? Então, é uma boa notícia, e o Vigitel, ele tem uma grande possibilidade, que é o monitoramento dos fatores de risco das doenças crônicas. Então, isso faz com que nós tenhamos dados sempre muito atualizados e que podem nos ajudar nesse monitoramento das desigualdades. A Pesquisa Nacional de Saúde é uma pesquisa do IBGE, demandada, então, pelo Ministério da Saúde. Já foram feitas 2 edições, em 2013, com uma amostra de 64.000 domicílios, em 2013, com uma amostra, em 2019, com uma amostra de 80.000 domicílios, né? Então, essa pesquisa é fundamental para que nós tenhamos, então, possibilidade de monitorar os diversos problemas de saúde, além dos condicionantes, e as necessidades em saúde. E nós estamos também na expectativa da realização da 3ª Pesquisa Nacional de Saúde, que deve ser realizada provavelmente em 2026. A Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, ela abrange praticamente todos os temas da saúde dos adolescentes, desde alimentação, atividade física, tabaco, dentre outros, com uma amostra, a última pesquisa, de 187.000, e trazendo importantes informações sobre a saúde dos escolares. E em todas essas pesquisas, nós conseguimos monitorar as desigualdades em saúde, os determinantes sociais. Aqui eu trago um exemplo da Pesquisa Nacional de Saúde, onde, então, foram medidos os fatores de risco segundo o grau de escolaridade. E todos os fatores de risco, eles têm prevalências muito mais elevadas, exatamente na população com menos de 8 anos de estudo, né? Com nível fundamental incompleto. Então, a prevalência de fumo chega a 22% na população de baixa escolaridade, a inatividade física também chega a 86% na população de baixa escolaridade, o tempo de TV, o consumo insuficiente de frutas, legumes e hortaliças, consumo de carnes com gordura, e também o score de 7 ou mais indicadores. E sabemos que os fatores de risco, eles são os principais determinantes, né, modificáveis para a presença das doenças crônicas não transmissíveis. Esse outro estudo, né, também do nosso grupo de pesquisa, eu sou a primeira autora nele, avalia o uso de serviços em quem tem doenças crônicas e tem, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde. E uma primeira conclusão: a população com doenças crônicas, ela tem muito mais demanda de serviços de saúde, né, do que a população sem doença crônica, né, evidentemente, porque é uma população mais adoecida e que precisa ser sempre monitorada. Mas nós, quando comparamos, né, por exemplo, acesso à internação entre quem tem plano de saúde e quem não tem plano de saúde, ou segundo o nível de escolaridade, não tem diferença em relação ao acesso à internação, mostrando que o SUS, ele consegue prover acesso à internação de forma equânime, independente, então,
do nível de escolaridade, mesmo para a população que não tem acesso a planos de saúde. Também não houve diferença no uso de serviço nos últimos 12 meses, independente da escolaridade, mostrando a importância do SUS no provimento, então, de acesso à saúde. Nós achamos diferença em relação a incapacidades, né? Então, a população de baixa escolaridade, ela tem 40% mais de incapacidade, né, em relação à população de elevada escolaridade, né? Então, porque aqui outros determinantes sociais, além do acesso à saúde, interferem, né? Então, são muitas outras vulnerabilidades na população de baixa escolaridade. Também tivemos problemas no acesso às consultas médicas, né? Então, a população com maior escolaridade tem até 10% a mais de consultas médicas, né, do que a população de baixa escolaridade. Então, aqui nós concluímos que o SUS é muito importante para reduzir essas desigualdades, inclusive no acesso aos serviços de saúde, né? Então, nós temos que ter, de fato, um grande investimento no Sistema Único de Saúde para que possamos prover mais equidade e mais integralidade. Bem, eu vou agora passar para alguns dos resultados de outro importante inquérito, né, que eu já mencionei anteriormente, que é o Vigitel, e aqui é uma série longa do Vigitel, né? Já estamos completando 17 anos de pesquisa contínua, né? Então, nós temos uma série longa, né, desde 2006 para alguns indicadores, para outros a partir de 2008. Eu trago aqui o consumo recomendado de frutas e hortaliças, né? Então, esse indicador ele é muito importante porque ele é um determinante de alimentação saudável, ele é um marcador de alimentação saudável. E nós sabemos que esse tipo de alimento é um alimento caro, né? Então, por isso nós temos também grandes desigualdades. Primeiro, aqui eu gostaria de destacar, nesse primeiro gráfico, que as mulheres têm uma alimentação mais saudável do que os homens em relação ao consumo de frutas e hortaliças. E também gostaria de destacar que nós tivemos um acesso crescente, né, um consumo crescente de frutas e hortaliças até 2015, e depois uma queda, né? E nós atribuímos a isso também uma série de políticas de austeridade, políticas de desemprego e redução da renda que ocorreram no país após 2015. Isso fica ainda mais evidente nessa análise aqui da figura 2, aqui em verde, a população, então, com 12 anos e mais de escolaridade. Também, até nessa população, houve uma redução do consumo de frutas e hortaliças. Mas eu gostaria de destacar aqui a diferença, né? Então, a população, nessa linha em verde aqui, com mais escolaridade, ela tem um consumo de frutas e hortaliças até 70% maior comparado com a população de baixa escolaridade, 0 a 8 anos de estudo, né? A razão de prevalência é de 1,71, mostrando que em relação à escolaridade, que é um proxy de renda, né? Quanto maior renda e maior escolaridade você tem, mais acesso a alimentos de qualidade. De fato, esse argumento só não vale para o feijão. O feijão ele faz parte, né, da nossa alimentação saudável, né? O arroz com feijão, a nossa dupla é forte, né? Mas nós também estamos tendo problema com o consumo do feijão, ele está declinando, né? Progressivamente, inclusive com redução de área plantada de feijão. Não só o Vigitel mostra isso, mas também a POF. E aqui no feijão também inverte, homens consomem mais feijão que mulheres. E também há uma inversão em relação à escolaridade. A população de baixa escolaridade consome, aqui em vermelho, né, consome mais feijão
que a população de alta escolaridade, né? Mas a queda ocorre em ambos os níveis de escolaridade, né? Nós também trouxemos aqui o consumo de ultraprocessados, e aqui mostrando que os homens também têm consumo maior de ultraprocessados que as mulheres, segundo os dados do Vigitel, e essa tabela aqui mostra os dados da POF, a Pesquisa de Orçamento Familiar. E o que nós verificamos na POF? Que a proporção relativa do consumo de ultraprocessados ela está até mantida em relação à comparação de 2008 com 2018. Mas onde é que cresceu o consumo? Nas regiões mais pobres do país, né? Norte e Nordeste, mostrando um aumento importante, né, de 14% para 17% em ambas as regiões, né? Bem, um outro indicador que mostra as desigualdades é o indicador de atividade física. O que nós medimos no Vigitel? A população que pratica 150 minutos de atividade física. E aqui nós vemos que os homens praticam mais atividade física que as mulheres, né? Entretanto, há uma diferença imensa segundo o grau de escolaridade, né? 12 anos e mais, a prática de atividade física praticamente dobra, né? Ela passa de 20% para 40%, né? E sabemos do imenso benefício da atividade física para a saúde. O excesso de peso e obesidade, eles vêm de forma crescente no país, em ambos os sexos, né? Então, os dados aqui do Vigitel já mostram 24% da população já com obesidade, e há uma profunda diferença também segundo a escolaridade, né? Então, a obesidade aqui em vermelho, ela é muito mais elevada nas populações, então, de baixa escolaridade. As tendências de consumo do álcool, elas estão estáveis para homens, mas com um aumento muito importante entre mulheres. E aqui também eu destacaria os determinantes comerciais em saúde e o marketing, que está sendo muito destinado às mulheres, às jovens, e que tem mudado, tem sido muito eficaz no sentido de aumentar o consumo, especialmente o consumo abusivo entre as jovens mulheres, né? Bem, o consumo do tabaco seria o nosso caso de destaque no Brasil, mas chamando a atenção que isso já tem sido revertido, né? E há uma diferença muito grande também segundo a escolaridade, né? A população com baixa escolaridade, né, baixa renda, ela tem um consumo muito mais elevado de tabaco comparado com quem tem 12 anos e mais de estudo, né? Então, 12 anos e mais de estudo tem uma proteção de 46%, tem um consumo menor de 46% de tabaco. E aqui eu gostaria de chamar a atenção que o último Vigitel já deu um pequeno aumento do tabaco entre adultos, mas entre adolescentes, são os nossos dados da Pense, nós publicamos isso no final do ano passado, mas traz um alerta muito forte, né? Comparando os dados da Pense de 2015 com 2024, quando nós olhamos para cigarro, a meninada não está fumando mais, a mesma coisa, 6,6, 6,8. Mas quando pegamos outros produtos do tabaco, que inclui cigarro eletrônico e narguilé, isso sobe de 7,2 para 12,4. E quando nós somamos cigarro com outros produtos do tabaco, isso sobe de 10,6 para 14,8. Teve um aumento de 45% no consumo de tabaco pelos nossos adolescentes de 13 a 17 anos. Então, são ameaças muito profundas, né? Eu destacaria novamente o tema dos determinantes comerciais, das fake news,
da importante presença da mídia, e também de deputados e senadores tentando reverter a nossa legislação, inclusive aprovar a comercialização do vape, né? Bem, eu vou falar rapidamente sobre o Carga Global de Doenças e trazer também alguns exemplos em relação à obesidade. Não sei se todos conhecem, mas o GBD é um esforço, né, sistemático e científico, né, de fazer comparações globais, né, para 204 países, e analisar de forma conjunta, né, a mortalidade, a morbidade e os fatores de risco. Depende muito das fontes de dados dos países, né, então são milhares de fontes de dados, né? Para estimar a morbidade são 120 mil fontes, para fatores de risco são 59 mil fontes, e aqui em azul vocês podem ver o Brasil é um dos países do mundo que mais contribui com fontes de dados, em função da qualidade das nossas pesquisas, dos nossos sistemas de informação e todos de acesso gratuito, né? Então, o GBD ele tem 4 grandes componentes para estimar a carga de doença, a mortalidade por todas as causas de morte, então, trabalha com em torno de 350 causas de morte, os desfechos não fatais, as morbidades, as incapacidades e os fatores de risco. E com diversas métricas, né? Além de prevalência, incidência, taxa de mortalidade, com DALYs, né, YLL, YLD, e nós temos, né, no Brasil, o GBD Brasil, eu e o professor Tom Ribeiro somos os coordenadores, né, nós temos já há 11 anos da rede GBD Brasil implantada, temos cursos gratuitos, já lançamos vários números temáticos que vocês podem acompanhar, inclusive o último foi o ano passado na revista Public Health. Temos também acordos formais firmados entre as universidades, e o GBD nos traz informações muito importantes. Algumas eu trouxe para vocês, sintetizando um pouco nesse foco de doenças crônicas e de obesidade. Então, essa série histórica longa de mortalidade de 1990 até 2021, nós vemos, então, que nós temos uma queda importante da morte precoce por doenças crônicas não transmissíveis. Essa aqui em azul, e especialmente quem puxa isso, as doenças cardiovasculares, né? A nossa queda é muito importante, né? Especialmente pela melhoria do acesso à população à atenção primária, pela redução do tabagismo, né? Pelas ações de prevenção, pela assistência. Aqui o câncer, né, mantendo uma certa estabilidade, o diabetes com uma tendência de leve crescimento. Mas, infelizmente, quando nós olhamos para o futuro, né, para 2030, na nossa meta de reduzir em 1/3 as doenças crônicas não transmissíveis, muito possivelmente essa meta não será alcançada, né? E aqui nós temos algumas oscilações. 2015, né, onde nós tivemos, então, em função das mudanças de fatores de risco, da piora dos indicadores, das políticas de austeridade, né, e depois, com a pandemia, também uma oscilação positiva, tudo isso influenciou, fazendo com que a nossa meta, então, de reduzir em 1/3 as taxas de mortalidade e a probabilidade de morte, isso não seja alcançado. Com GBD também é possível que nós possamos fazer um monitoramento dos fatores de risco atribuíveis a uma série de doenças. E aqui é o nosso artigo da Public Health, onde nós enumeramos aqui, então, por sexo, a mudança dos fatores de risco atribuíveis às doenças crônicas, comparando 1990 e 2021. Sem dúvida, um grande avanço, né? Reduziram as taxas de mortalidade e reduzir o risco por diversos desses fatores, né? Aqui desse lado entre mulheres e desse aqui entre homens. E eu gostaria de destacar os principais fatores de risco em 2021.
pressão arterial elevada, né, então fator de risco metabólico, né, entre mulheres, né, IMC elevada, mais a dieta inadequada, em quarto lugar o tabaco. E entre homens, né, os principais fatores, a pressão arterial elevada, né, o tabaco, né, a dieta inadequada, né? Então, tudo isso contribuindo, mostrando a importância de ações de promoção da saúde, de atenção primária, para que possamos reverter esse quadro. Esse gráfico ele traz informação semelhante, só que desagregado por cada um dos estados, né, dos 27 estados da federação. Mas, em primeiro lugar, né, a pressão elevada, seguida do tabaco, isso aqui para ambos os sexos. Em terceiro lugar, a dieta, em quarto lugar, o IMC, né? Então, eu gostaria de destacar a importância da obesidade na produção, então, dessas, né, vulnerabilidades, né, no aumento, então, das doenças crônicas, né, da carga de doença. Esse é um outro estudo também publicado nesse número temático, onde nós analisamos a dupla carga da má nutrição, fazendo um balanço, então, em 30 anos, o que aconteceu no Brasil em relação à desnutrição e à obesidade e as mortes atribuíveis a essas duas condições. Bem, então, primeiro é o grande êxito do Brasil na redução da desnutrição. Nós saímos de 142 mil mortes em 1999 para 35 mil mortes, né? Então, uma redução de 75%. O que também, se traduzirmos isso em taxas de mortalidade, também teve uma redução importante, né, de 75%. Já em relação à obesidade, foi o oposto. Nós passamos de 74 mil mortes, né, em 1990 por 177 mil mortes em 2019, um aumento de 139%. Só que quando analisamos isso em relação à taxa de mortalidade, né, então, onde inclusive a informação é mais correta, né, porque você pondera pela população, as taxas de mortalidade para o Brasil, elas caíram atribuíveis, taxas de mortalidade atribuíveis à obesidade, caíram de 84,4 por 100 mil para 76,6 0,2 por 100 mil, então uma redução de 9,7%. Mas quando nós vamos verificar por estados e por regiões, esse panorama é completamente diverso, né? Então, há uma queda no Centro-Oeste um pouco menor em relação à obesidade, de 3,1%, mas no Nordeste nós tivemos um aumento não só de números absolutos, mas um aumento na taxa de mortes atribuíveis à obesidade, e a mesma coisa na região Norte, né? Então, mostrando como esse país é diverso, e essa figura traz uma informação semelhante aqui em relação ao número de mortes, né? Há uma queda importante entre homens e mulheres para a desnutrição. Agora, para a obesidade, em relação ao número de mortes, há um aumento, e aqui em relação a taxas para a desnutrição, uma queda para a obesidade, uma queda nas taxas, mas para 3 regiões, para as 2 regiões, Norte e Nordeste, nós temos um aumento das taxas de morte atribuíveis à obesidade. E no Centro-Oeste ficamos aí, né, com essa oscilação, aumenta até 2005 e depois um retrocesso. Também fazemos uma análise detalhada, segundo o índice de vulnerabilidade social em relação a excesso de peso e obesidade. Aqui o Maranhão, onde tem o menor IMC, nós tivemos, então, um aumento de mortes atribuíveis à obesidade em até 60%, enquanto no Distrito Federal foi o inverso, nós tivemos uma redução em 50%. Então, essa correlação com o índice ela é negativa, mostrando que o aumento
do índice, então, do SDI, né, Social Demographic Index, na medida que ele cresce, nós tivemos um declínio, do excesso de peso. Em relação à obesidade, é o inverso, é uma correlação positiva, né? Então, quanto maior o índice, né, nós tivemos, então, também uma redução dessas taxas, né? E aqui comparando, então, quais foram as causas de morte atribuíveis à obesidade né, que ocorreu uma mudança nesse período. Nesse primeiro aqui gráfico, em relação comparando a obesidade, o que nós verificamos? Caíram as doenças cardiovasculares. Quando nós comparamos 1990 com 2019. Mas nós aumentamos diabetes, aqui esse verde mais claro, e aumentamos câncer, né? Então, nós entendemos, né, que a obesidade é uma grande ameaça ao futuro, especialmente contribuindo com o aumento das mortes atribuíveis à obesidade e ao diabetes, né? Aqui, em relação à expectativa de vida, comparando 1990 e 2021, nós tivemos uma melhora expressiva na expectativa de vida na maioria dos estados brasileiros, também em relação às doenças entéricas, e aqui é bem interessante que as doenças entéricas, os avanços maiores, como também na desnutrição, são exatamente nos estados do norte e do nordeste, né? Bem, enfim, esses avanços eles foram expressivos e eu atribuiria também a uma série de políticas setoriais, né? Então, destacando aqui as políticas de saúde, o plano de enfrentamento das doenças crônicas, o guia de alimentação saudável, o programa da lei seca, né? E aqui tem farmácia popular, dentre outros. Então, para ir finalizando, eu gostaria brevemente de falar do Note Viva. Nós lançamos há 2 semanas atrás, em parceria com o Ministério da Saúde. É um aplicativo que eu estimularia vocês a baixarem no celular e também a divulgarem para os seus alunos, onde nós podemos apoiar os profissionais de saúde na notificação de violência. Esse é um problema sério no país, né? Então, são dados da Pesquisa Nacional de Saúde que mostram que 19% das mulheres referem algum tipo de violência nos últimos 12 meses. Isso dá 16,4 milhões de mulheres sofrendo algum tipo de violência, seja psicológica, física ou sexual. Nós também analisamos esses dados por mortalidade, e o que nós vemos que tivemos, enfim, uma migração dos feminicídios para populações residentes em pequenos municípios, abaixo de 50 mil municípios, e esses clusters, né, essas áreas mais escuras, elas se concentram, então, em pequenos municípios, municípios pobres, com baixo PIB, né, e com alto percentual de mulheres negras e com baixa escolaridade. Também aqui nesse outro estudo nós destacamos a imensa diferença de mortalidade para os jovens, né? Então, os homens, em relação à violência, eles têm taxas de mortalidade 10 vezes maiores que as mulheres, e uma grande concentração em municípios do Nordeste e do Norte do país, né? Pernambuco, Piauí e Sergipe. Entre os jovens, tem taxas até de 200 por 100 mil habitantes. Isso é superior até às áreas de guerra. Nesse outro estudo, nós avaliamos em Minas Gerais, que é o meu estado, a tripla carga de doença, né? Então, o Brasil, com essa dimensão, então, toda, né, territorial, e Minas Gerais acompanha muito a média do país, né, com indicadores muito semelhantes. Nós temos a coexistência, né, de doenças crônicas, doenças transmissíveis e causas externas, e todas com alta correlação com a pobreza.
Então, eu destacaria também as doenças negligenciadas, né, que muitas vezes elas não têm o apoio suficiente, né, dos laboratórios para, por exemplo, novos medicamentos, né, e a malária, apesar do declínio, se concentrando muito na população indígena, vítima, né, durante os anos, né, especialmente do governo Bolsonaro, também de invasão de suas terras, né, em busca do ouro. Então, os Yanomamis hoje têm, né, mais de 40 mil casos de malária se concentram na população indígena Yanomami, e foi necessário, inclusive, um plano de emergência em saúde pública para fazer frente a todos os males e todos os problemas de saúde dessa população. Então, nós temos problemas, né, como a sífilis, que continuam com uma força muito grande, né? Então, é algo impensável no século XXI termos 213 mil casos de sífilis, né, anualmente, 26 mil casos, né, de sífilis congênitas, 200 mortes em crianças, né? Então, é um problema muito sério, né, mostrando também a dificuldade, inclusive, de avançar nisso, avançar na recusa de tratamento por parte dos homens, dos companheiros, na dificuldade do uso do preservativo. Destacaria aqui o declínio da vacinação, né? Nós vimos todas as fake news nos últimos tempos e como isso tem afetado a cobertura vacinal de todas as vacinas no país, não só da Covid, mas do conjunto das vacinas. E felizmente, em 2023, a gente tem uma recuperação. Então, a saúde não combina com fake news, né? Então, é muito importante destacar esse movimento daí da anticiência. Por fim, eu gostaria também de chamar a atenção para os desastres ambientais, as alterações climáticas e todas as mazelas, né? Então, meu estado, com inúmeros desastres ambientais, né? Então, Mariana, Brumadinho, então todo o movimento aí da extração de minério e todos os desastres que causam aqui no estado de Minas Gerais. Além disso, a mineração ilegal na Amazônia, destruindo rios, né, colocando a população originária em riscos sérios, né? As inundações no estado do Rio Grande do Sul, né, em função das mudanças climáticas, e também estados de fronteira agrícola, né, onde o Centro-Oeste se coloca, né, o Brasil é um dos países do mundo que mais consomem agrotóxico, né, e nós ainda temos que estudar muito em relação ao efeito disso no câncer, nas doenças respiratórias, nos suicídios e na contaminação ambiental. Enfim, é o meu último slide, eu queria destacar as desigualdades em saúde como uma grande ameaça no século XXI, né? Então, todos os indicadores em saúde, eles são piores nas populações pobres, vulneráveis, e o SUS, né, é a nossa grande política pública para enfrentar essas iniquidades, né? Então, é muito importante avançar no investimento público em saúde, na qualidade dos serviços, no acesso às tecnologias, na redução das diferenças regionais do acesso ao serviço. Também gostaria de destacar as ameaças à democracia, né? Então, políticas de austeridade pioram indicadores de saúde, afetam mais as populações pobres. A negação das evidências da ciência, as fake news, elas vão afetar um conjunto de indicadores em saúde. Nós, da saúde, temos sempre que nos posicionar contra, né, as fake news e a anticiência, né? Enfim, destacar também o tema muito contemporâneo das catástrofes ambientais, das alterações climáticas, isso tem que entrar na nossa agenda, bem como dos determinantes comerciais, né? Compreender o efeito das ameaças, né, das grandes empresas à saúde, na regulação do tabaco, do álcool, dos ultraprocessados, né? A interferência da indústria, inclusive retrocedendo nas medidas regulatórias. Também gostaria aqui de conclamar pelo fim da violência contra meninas e mulheres, para que nós possamos avançar na nossa meta 5 do ODS, da equidade de gênero. Por fim, né, é muito importante
toda essa questão das sociedades inclusivas, né? Um mundo sem racismo, sem violência, né? E contra o machismo estrutural, né? Muito obrigada. Professora Débora, muito obrigado. Realmente uma apresentação abrangente, profunda em termos de indicadores, de números. Teríamos que voltar a ver essa gravação, porque é uma fonte inesgotável de informações e até de novas propostas de trabalhos de pesquisa, não é? Gostaria em seguida de abrir a palavra para os colegas, para os participantes, mas eu gostaria de comentar um aspecto interessante. Tem um trabalho, inclusive a questão da redução da mortalidade que ocorreu, não é? Isso também por influência de todos esses programas que a senhora citou. Quinta-feira que vem, eu vou participar de uma tese de doutorado, que, aliás, a senhora foi convidada, não pôde aceitar, não é? Devido às suas férias, coincidir com suas férias. Aliás, eu não sei se a senhora está de férias hoje também, interrompendo, não é? E esse é uma tese de doutorado da Unirio, que ele analisou a tendência de mortalidade por doença cerebrovascular, portanto, por derrame, no Brasil, nas regiões, nas unidades da federação, de 2000 a 2019. Portanto, aí foram 20 anos, correlacionando esses dados com o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, o IDHM, e esse Índice de Vulnerabilidade Social. E veja que interessante os resultados. Houve tendência geral de redução de mortalidade por AVC hemorrágico e por doença cerebrovascular, portanto, AVC não, portanto, especificado no país. No entanto, falando das desigualdades, houve aumento da mortalidade do AVC isquêmico, não é, que não é o hemorrágico, especialmente das regiões norte e nordeste, a partir de 2015. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal se correlacionou positivamente com a variação da mortalidade pelo AVC hemorrágico a partir dos 40 anos e por AVC isquêmico em idosos acima de 80 anos. E não foi encontrada uma correlação significativa entre a variação do índice de vulnerabilidade social e as taxas de mortalidade. Então, falando agora na redução da mortalidade, o que vai na contramão, como é que a senhora explicaria esse paradoxo? Quer dizer, bom, está certo que é norte e nordeste, mas há uma melhor notificação de qualidade de registros, ou realmente a senhora tem alguma, dentro dos seus estudos, alguma explicação para esse aumento que houve nessa AVC, portanto, isquêmico? Muito obrigada, professor Scala. Uma pena que eu não poderei estar nessa banca, realmente, semana que vem estarei de férias. Hoje eu ainda não estou. Enfim, eu precisaria ver com mais cuidado essa tese, mas eu destacaria um outro estudo que nós temos feito, porque o estudo Carga Global de Doenças, ele trabalha com uma correção que é fundamental. Aliás, dois tipos de correções. A primeira, a correção de subregistro. E a segunda, o que a gente chama de códigos Garbage. O que é a correção de subregistro? É exatamente isso que o senhor disse. Nós, na região norte e nordeste, nós estamos tendo um ganho de qualidade na informação. Então, nós estamos tendo mais óbitos coletados, porque reduziu o subregistro. O SIM, ele melhorou a notificação. Melhora de acesso, melhora de registro, né? Então, isso faz com que nós tenhamos uma falsa impressão de aumento da mortalidade nessas regiões. E, além do mais, nós temos uma outra correção que é aplicada, que é a correção de códigos Garbage. Então, códigos inespecíficos, né? A causa mal definida,
ela não é contabilizada. E muitas vezes a causa mal definida e outras, né? Porque não é só a causa mal definida. Parada cardíaca, por exemplo, é um código Garbage. Sepsemia é um código Garbage. E nós temos hoje algoritmos e estudos que têm já uma proposta de redistribuição. E a gente tem publicado isso, eu, inclusive, indicaria alguns estudos nossos de códigos Garbage, mas um específico na revista de cardiologia da Sociedade Brasileira de Cardiologia, eu, professor Tom, professora Gláucia e Renato Teixeira, que é meu aluno de pós-doutorado, onde nós A, mostramos esse paradoxo. a Então, Gláucia vai estar na banca. isso, talvez ela até faça esse apontamento, né? Porque, Sim. sim, ele precisa, às vezes, sofrer essas correções para que a gente possa fazer essas análises corretas. Eu diria que para doença cardiovascular nós estamos declinando em todos os estados da federação e não aumentando. Esse aumento pode ser uma falsa dimensão em Tá. função da não correção. É complexo, então por isso, inclusive, a gente tem na estatística cardiovascular, trabalhado muito com os dados do Carga Global de Doença, porque ele já apresenta essas correções. Só os participantes, a palavra está aberta para questões, para comentários da audiência. Professor, enquanto o pessoal pensa, nós temos o programa de saúde das mulheres. E em 2015, eu fui representando o professor Ângelo, eu estava na diretoria da Sociedade Brasileira de Cardiologia, da Nacional, o Ângelo, que era o presidente, não pôde ir, e eu fui a uma reunião que é feita praticamente anualmente na saúde do homem. E a gente não vê o programa de saúde do homem assim funcionar. E o que está acontecendo? E também já, como é que a senhora, depois daquele plano de enfrentamento das crônicas de 2011 e 2022, a senhora faria um resumo como coordenadora desse plano de enfrentamento das doenças crônicas e os comentários em relação à questão da saúde do homem, que implica, não é, em alcoolismo, não só questão de próstata, a questão também de outras doenças neurológicas e etc. Então, professor Luiz Scala, é muito importante, inclusive, os indicadores que eu apontei hoje, em relação às doenças crônicas e aos fatores de risco, eles mostram que não só, né, nas doenças, né, como câncer de próstata, mas as doenças cardiovasculares, elas, né, a Sim. mortalidade é muito maior no sexo masculino, né? A presença dos fatores de risco, exceto a atividade física, todos os outros indicadores, eles são piores entre os homens. Então, a gente tem que ter uma atenção muito especial, né? E o comportamento dos homens também é aquele arredio, né? Assim, de não procura de serviço de saúde, de demora em acesso aos programas de promoção e de prevenção. De fato, eu acho que a gente precisa avançar bastante. As mulheres são mais cuidadosas, procuram mais o serviço de saúde, por isso elas têm mais oportunidade de ações de promoção e de prevenção, né? Então, acho muito importante na atenção primária avançar, né, em todos esses programas, né? Mas, enfim, também começar na infância, né, na adolescência, né? Porque o que nós verificamos também é que, enfim, os meninos sempre tendem a ter maior acúmulo de fatores de risco, além de uma exposição muito maior a atos inseguros, né? O consumo de tabaco, de álcool, ao sexo inseguro e a práticas de violência, inclusive sendo os maiores perpetradores, né, de violência contra as meninas, né? Então, de fato, a gente tem que ter uma visão global e buscar atrair homens, meninos e adolescentes para o cuidado à saúde. É muito importante.
Doutora, eu tenho uma pergunta. A senhora me ouve? Sim, sim, por favor. Eu estive agora recentemente em Barra do Garças e foi me oportunizado fazer uma visita a uma pessoa em estado de saúde sem o acompanhamento adequado e sem acesso à saúde. E a pergunta que eu colocaria para a senhora é: o SUS ele é capaz de reduzir essas desigualdades na questão da saúde no país? E, de forma resumida, assim, quais seriam os maiores desafios nesse sentido? Então, doutor Joel, eu acho que todos os nossos dados apontam a importância do SUS na redução das desigualdades. Entretanto, o SUS, até o que nós fizemos de acordo lá, né, tanto na Constituição de 88 quanto na Lei Orgânica, é que a gestão do SUS ela se dá nos três níveis, né? Municipal, estadual e federal, né? E aí eu acho que muitas vezes a gente não consegue, né, ter um bom desempenho em todos os municípios, nem em todos os estados, né? Então eu acho que a gente ainda tem que avançar muito na gestão, na capacitação dos gestores, na prioridade, né, dos governantes, né? E nesse desenho tripartite, né? O que que é responsabilidade federal, estadual e municipal? E eu acho que a Covid isso ficou muito claro, né? Existem grandes diferenças regionais, né? No acesso aos serviços, eu diria que nós avançamos muito na atenção primária, mas ainda temos que avançar muito na atenção especializada, muito no acesso, né? Especialmente a atenção especializada, porque às vezes até o acesso hospitalar a gente não tem é o meio, né? Então, por isso, inclusive, o programa do governo federal, né, de mais especialistas, ele é tão importante para que a gente consiga equalizar isso. Então, nós ainda temos também que avançar muito na qualidade da atenção primária, né? Então, ampliamos muito a cobertura, mas ainda falta avançar na qualidade. E eu diria que é um dos pilares do SUS, né? É a questão da participação social. É muito importante que a população se organize e também cobre dos seus governantes, especialmente dos governos municipais. Eles são responsáveis, têm recurso, né? Tem recurso federal, tem recurso estadual e municipal, mas muitas vezes esses recursos não são aplicados de forma adequada. Os nossos gestores, né, ainda precisam avançar e aprimorar muito as suas práticas de gestão para que, enfim, nós tenhamos inclusive a integralidade e o conjunto dos municípios trabalhando de fato em prol do SUS, né? Então, acho que precisa avançar muito ainda nas práticas de gestão municipal, especialmente. Obrigado. Doutor Scala, doutor Roberto. Doutora Débora, a senhora está nos brindando aí com uma palestra de grande profundidade, né? E com certeza é até incapaz, né, da gente conseguir, só numa leitura inicial, ouvindo a senhora expor, colher todos os dados, pela importância que tem, enfim, o vosso trabalho e, evidentemente, exposto aqui hoje. Mas todos nós que militamos na área da saúde, né, é evidente que a gente sente muitas coisas tendo melhorado ao longo das últimas décadas, através de políticas públicas e privadas também, enfim, que beneficiam uma grande parte da população. E, como a senhora disse, o país continental como o nosso e as desigualdades tornam muito mais difíceis também a não regionalização de algumas atitudes. Nós temos visto recentemente, né, em termos da nação brasileira,
uma política que aumentou de forma considerável as faculdades de formação de médicos, né? E a gente tem visto isso com uma grande preocupação no contexto da qualidade dessa formação. A senhora está nos expondo aí hoje dificuldades semelhantes, né, em relação. Eu digo que o Brasil tem excelentes leis, tem excelentes programas, o problema é operacionalizar isso tudo de uma forma que, de fato, atinja, né, os objetivos, né, determinados. Então, diante do seu conhecimento tão sedimentado, vivenciado, de extrema qualidade técnica, como está o seu pensamento, no ano de 2025? Pessimista, otimista, neutra? Como é que a senhora está vendo esse quadro que compromete a todos nós e a população em geral? Muito bem, doutor Roberto. Eu diria que eu sou sempre do lado dos otimistas, né? Então, acho que eu tenho uma forma de olhar o mundo pensando que estamos avançando. Os indicadores mostram, de fato, nós avançamos, nós temos melhores indicadores, mas poderíamos avançar mais, sem dúvida que poderíamos, né? E sem dúvida que a desigualdade é uma das maiores mazelas, e isso faz com que o nosso avanço ele não seja um avanço homogêneo, né? Avançamos, às vezes, mais em determinadas áreas que em outras, mas eu acredito muito também na nossa força e na nossa mobilização, né? Inclusive barrando alguns retrocessos, né? Nesse momento eu estou muito empenhada, por exemplo, de que a gente possa barrar, né, por exemplo, a entrada do vape, né, do cigarro eletrônico. E lutando com isso, inclusive chamando a atenção, né, dos nossos colegas médicos, né? Recentemente nós fizemos, junto com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, uma análise do vape, e isso gerou um posicionamento muito importante da sociedade, né, para que pudesse chamar a atenção dos parlamentares, porque nós temos parlamentares e senadores defendendo isso, né? Mas, enfim, também sabemos que isso não nem sempre é suficiente, né? Nós estamos aí com uma oscilação. Apesar dos avanços históricos, os nossos adolescentes voltaram a fumar, não cigarro comum, mas um outro cigarro, né? O vape. Mas, enfim, eu acredito que a gente ainda vai conseguir barrar isso. E vendo, por exemplo, a reforma fiscal, né? Tivemos êxitos. A taxação dos refrigerantes foi muito importante, né? Isso não é o que gostaríamos que fosse. Gostaríamos que todos os ultraprocessados tivessem sido taxados, né? Gostaríamos que os armamentos tivessem sido incluídos na lista, né, dos produtos que fazem nocivos à saúde, e não foram, né? Mas tivemos avanços, né? A cesta básica ampliou, incluindo, né, além também frutas e hortaliças, né? Eu acho que os avanços eles são às vezes mais acelerados em determinados contextos, né? Em outros contextos eles são mais lentos, né? Acho que o tema da democracia é muito importante, como nós temos quando temos democracia, como temos participação popular, eu acho que nós forçamos mais para que esses avanços eles sejam mais expressivos. Mas eu sou otimista, né? E acho que temos uma grande cruzada aqui, que é a cruzada contra a fake news, né? Somos todos profissionais de saúde, todos defendemos a ciência e sabemos a extensão disso, né? E como ficamos reféns durante a Covid, né? Seja as fake news em relação a medicamentos sem eficácia, né? Ao kit Covid, em relação às fake news da vacinação, enfim, ao uso de máscara, né?
e todos os ataques à ciência, e como isso refletiu aquele gráfico que eu mostro, né, no finalzinho. Quer dizer, o programa de vacinação do Brasil é um programa de 40 anos, um programa com repercussão internacional, né? Um dos poucos países do mundo onde todas as vacinas são acessíveis e gratuitas, né? E nós temos hoje ameaça, inclusive, da entrada, né? Enfim, até da pólio, né? Chegamos a ter cobertura de pólio aí abaixo de 50, 60, dependendo do estado. E tem países no mundo que ainda tem pólio endêmica. Quer dizer, se a gente baixa a guarda, a gente pode voltar a ter uma doença que é considerada eliminada aqui há décadas, né? Então, acho que assim, a nossa defesa, né, a defesa dos profissionais de saúde é pela ciência, né, pela democracia, pelas evidências, né, e eu acho que nós aprendemos nesses anos sombrios, né, que passamos, como é importante a defesa da ciência, a defesa da democracia andarem juntas, né, de mãos dadas, né? Então, assim, eu confio na nossa resiliência, né? Apesar de todas as dificuldades, acho que estamos avançando. E, enfim, também acho que esses últimos anos tivemos também importantes melhoras nos indicadores de saúde, né? Então, tivemos turbulências aí nos anos do governo Bolsonaro, mas eu acho que estamos rumo à democracia e também às melhorias na saúde, né? Estou confiante no futuro, doutor Roberto. Obrigado, doutor. Obrigado. Bem, eu acho que se alguém tiver alguma questão final para colocar, nós já estamos aqui no avançado da hora, 8h30. Gostaria de agradecer a professora Débora, trouxe realmente importantes informações e agradecemos muito e que continue seu trabalho. Realmente a sua literatura é fantástica, nós estamos frequentemente encontrando com seus artigos, não é? E agradecer a sua disponibilidade nessa noite e agradecer a todos os participantes, agradecer o apoio de todos os colegas da Academia de Medicina de Mato Grosso e a todos que participaram. Muito obrigado, professora. Professora, também aproveito para, ao cumprimentá-la, né, me despedir, agradecendo, né, o brilhantismo, sabe, da sua exposição, o quanto isso nos toca ao vermos trabalhos sérios, né, refletindo realidades ao longo do tempo e a gratidão da Academia de Medicina aqui do estado de Mato Grosso, à vossa pessoa, enfim, pelo trabalho realizado ao longo de décadas e por dispor do seu tempo hoje para compartilhar conosco, né, um pedaço importante dessa experiência vivenciada pela senhora. Aproveito para cumprimentar todos os confrades e confreiras da nossa academia, e faço isso na pessoa, doutora Débora, do, do ilustre confrade acadêmico Haruki Matsunaga. O professor Haruki está lá em São Paulo, está enfermo, né, em tratamento severo, né, e mesmo assim prestigia a todos nós com a sua participação. Obrigado e que Deus continue te abençoando e cuidando da vossa saúde, mestre Haruki, viu? Né? Bem, agradeço também a todos os outros participantes, estudantes de medicina, colegas de outras regiões, população em geral, que participaram conosco aqui hoje. Obrigado, doutora Débora. Deixo a palavra aberta para as suas considerações finais. Muito obrigada, doutor Roberto, muito obrigada, doutor Luiz Scala, Joel, Beatriz e todos que estiveram aqui conosco durante essa sessão.
Foi um prazer estar com vocês e parabéns que continuem mantendo essa agenda, né, de defesa aí da ciência, trazendo sempre temas para discussão. Muito obrigada e uma boa noite a todos e a todas. Obrigada pelo convite. Obrigado, professora. Encerramos, então, neste momento, agradecendo mais uma vez a presença do Dr. Haruki, que recebe todo o nosso carinho na fala do presidente em nome da academia, Dr. Haruki. Nós estamos aqui, viu? Felizes com a sua presença mais ainda. Doutora, mais uma vez, obrigado. O material fica registrado no YouTube da Academia de Medicina. Acesse nossas redes sociais, acesse o nosso site, mantenha-se informado sobre a agenda de ações e eventos da nossa entidade. Gratidão a todos os acadêmicos e acadêmicas e a todos vocês que puderem estar conosco nessa noite. Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado.